Você já tentou de tudo e suas pernas não mudam? Isso é muito comum nas pacientes que têm lipedema. Eu já vou te explicar o porquê que isso acontece e o que a gente deve fazer. Se inscreva aqui no canal, já curte esse vídeo e encaminha para aquela sua amiga que você sabe que também tem lipedema. Bem, no lipedema a gente tem um acúmulo desproporcional de gordura na região dos membros em relação ao tronco. Então, nos braços, nas pernas, na região dos quadris, muito mais do que na região do abdômen, da cintura. Isso, de certa forma, é protetor, né? Do ponto de vista metabólico, a gente costuma ter menos evento cardiovascular, mas isso traz um enorme sofrimento. Um sofrimento psicológico e muito sofrimento físico, porque além dessa desproporção, a gente costuma ter muitos sintomas. Então é comum a gente ter sensação de peso, a gente ter inchaço, ter muita dor, e a dor pode variar, desde uma dor leve, só ao toque, até uma dor bastante intensa, incapacitante para algumas mulheres. Então, são muitos sintomas, mas a frustração de tentar e se sentir injustiçada porque não consegue ver resposta para tanto esforço. E isso acontece porque a gordura do lipedema é uma gordura inflamada e uma gordura que tem uma tendência maior à formação de nódulos, de fibrose e uma resistência maior à perda de peso. E nessa tentativa louca de perder essa gordura, é comum que a gente vá tentando todas as dietas possíveis, inclusive dietas muito restritivas. E qual é o ponto quando a gente pensa em dieta restritiva? Além de, para conseguir reduzir as calorias, muitas vezes a gente se entupir de produtos com adoçante, de produtos artificiais que vão ser, de certa forma, gostosos, mas são industrializados e cheios de química e que, portanto, são alimentos muito inflamatórios, a gente ainda com frequência diminui de forma significativa o aporte de proteína. E aí mora um grande perigo, porque nós portadores de lipedema, além da gente ter esse excesso de tecido adiposo, essa facilidade para guardar o tecido adiposo, a gente já tem mais dificuldade do ganho de massa muscular. E além dessa dificuldade, quando a gente faz a restrição de proteína, a gente perde massa muscular. Então, é comum que a gente passe por ciclos onde a gente faz dietas restritivas, tem pouca resposta e ainda assim tem perda de massa e depois a gente acaba às vezes desencadeando alguns episódios de compensação, alguns episódios de eu mereço e aquele momento onde a gente meio que cansa e quer jogar tudo pro alto e acaba ganhando mais gordura sem ganhar massa muscular. Então a gente vai cada vez perdendo um pouco mais de músculo e ganhando um pouco mais de gordura. E isso tanto do ponto de vista estético, né, quanto do ponto de vista de saúde é muito ruim. Então a gente precisa interromper esse ciclo. A gente precisa de realmente fazer uma mudança no nosso cuidado, no nosso tratamento. E o que seria então o ideal quando a gente pensa na dieta para que a gente realmente tenha resposta no lipedema? A gente precisa pensar numa dieta que tem um padrão anti-inflamatório. E o que seria essa dieta anti-inflamatória que a gente tanto vê, que tanto se fala por aí? A gente tem que ter uma dieta que tem o mínimo de química possível, então menos adoçante, corante, conservante. Eu falo que tudo que está no rótulo, que a gente mal consegue ler, que a gente acha um pouco confuso, é porque é química. E, de preferência, alimentos que nem tenham rótulo. A gente precisa aquela velha história do descascar mais e desembalar menos, para que a gente consuma mais alimentos naturais. Quanto mais alimentos vindos diretamente da natureza, menor o perfil inflamatório dessa dieta. E aí a gente precisa se concentrar em diminuir todos os excessos, então excesso de açúcar, excesso de sal, excesso de gordura, diminuir também o consumo de álcool, porque também é considerado um alimento inflamatório. Tentar diminuir o excesso das farinhas refinadas, procurar sempre os alimentos inteiros, os alimentos integrais, os alimentos com bastante fibra, para que a gente tenha realmente uma dieta mais saudável. A gente pode precisar em alguns momentos de retirar alguns grupos alimentares, mas isso não é para todo mundo e isso precisa de uma avaliação de cada um, da gente perceber o que inflama para a gente retirá-los da dieta, pelo menos do nosso dia a dia. Então, além da gente retirar esses excessos todos, esses alimentos ultraprocessados, a gente precisa sim focar e incluir proteínas de boa qualidade. Então, a gente precisa de
incluir carnes, ovos, ou para quem é vegetariano, a gente focar nas proteínas de origem vegetal, então as leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, soja, são fontes muito boas de proteína e que para a maioria das mulheres não leva a uma piora da inflamação, então ajudaria muito no tratamento. Além disso, a gente precisa também focar na atividade física, né? E fazer atividade física para ganho de massa muscular, para que a gente não perca durante o processo de emagrecimento e cuidar também da nossa mente. Focar num sono de qualidade, no controle do estresse, né? Fazer técnicas de repente de respiração, estar em ambientes como esse aqui que eu estou hoje, onde a gente tem contato com a natureza, são maneiras da gente aliviar o estresse e que também vão ter impacto grande na nossa inflamação e, consequentemente, trazer um melhor resultado para a gente. E uma coisa que eu falo sempre é tirar o peso que muitas vezes acompanha a nossa vida. Por tantas dietas frustras, a gente sempre acha que a culpa é nossa. A gente que não fez o suficiente, a gente que está fazendo algo errado, a gente é que não tem foco, força de vontade. E não é. Lipedema não é culpa sua. É sua responsabilidade assumir o seu tratamento e ter atitudes diferentes, mas isso não é sua culpa. Bem, é isso. Eu espero que você consiga, a partir dessas orientações, modificar o curso do seu lipedema. E eu te convido a ficar por aqui com a gente, porque a gente está com vídeos 3 vezes por semana, maiores aqui no canal. Tem videozinho curto todos os dias e o nosso intuito é trazer conhecimento. É que você se sinta em casa no nosso Clube Lipedema. Se inscreva aqui no canal e te vejo no próximo vídeo.